Seja bem-vindo a mais um Mundo Selvagem, novamente, com a doutora, professora, especialista, tudo, né? Doutora Vanessa Páfaro, do Laboratório Páfaro, mais uma vez aí com a gente, agora falando de outro assunto, vinculado à questão de exames também, né? Boa noite. Boa noite, Aníbal. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? E a gente, esse mês aqui, todo dedicado a falar de exames, a falar sobre o laboratório, mês de aniversário do laboratório. Então, a gente preparou aqui um material bem bacana para esclarecer as dúvidas dos tutores, que são muitas, né, Aníbal, em relação a exames, né? E hoje aqui trazendo um outro mundo, né? A gente já falou do laboratório, falou um pouquinho do diagnóstico por imagem. Hoje a gente vai falar dos exames de laboratório, né? Dos exames laboratoriais. Vamos lá, vamos aquela história, começar do início, né? No caso do Laboratório Páfaro, ele quando começa o laboratório, começa junto a parte de sangue com a parte de imagem? Não, depende, como que é esse início? Depende bastante do foco. Então, por exemplo, quando a gente resolveu montar o laboratório, a gente quis montar um centro de diagnóstico completo, onde a gente pudesse atender as mais diversas áreas de exames. Então, desde imagem até os exames de sangue, biópsias, exames de pele, fezes, urina e os cardiológicos, os de coração também, para que fosse um centro de referência de exames no geral. Mas existe toda a fragmentação. Então, tem laboratório que é só exame de sangue, aí só se dedica à parte de exames de sangue mesmo, ou então de materiais como pele, né, biópsia, essa parte mais de execução laboratorial. Tem um lugar que é um só centro de imagem. E aí só trabalha com imagem. Então, só trabalha com raio-x, ultrassom, às vezes esses centros em lugares maiores também tem ressonância, endoscopia e tomografia. Tem os lugares que são centros cardiológicos, que só se dedicam aos exames de coração. No nosso caso, a gente, por também entrar numa cidade de interior, né, então a gente resolveu montar um lugar onde as pessoas pudessem ter acesso a tudo. Fica muito mais fácil. Juntaram todos esses mais importantes, vamos dizer assim, ou mais usáveis também, né? Na verdade, eu acho que um leque onde realmente a gente possa, de uma forma geral, auxiliar no diagnóstico. Então, tudo que a maior parte, não vamos falar tudo porque tem bastante coisa que é muito específica, a gente não consegue fazer, mas a maior parte dos exames que são necessários hoje em dia para a gente auxiliar no diagnóstico, a gente realiza lá dentro. Isso é muito importante. Pensando, né? na clínica, do modo geral, então, Isso. assim, o animal, o paciente, acaba não tendo que ficar pingando em lugares, né? Sai da clínica, vai lá, faz o que tem que fazer, e aí volta para a clínica já com uma bateria de exames feitos. Exatamente. Até porque o deslocamento é muito difícil, né, quando a gente fala com o animal. Não é uma coisa tão simples. Porque imagina, se você tem um animal pequenininho, se ele estiver acostumado a andar de carro, tá tudo bem. Mas a gente tem duas situações, né? Ou você está fazendo um check-up ou um controle, ou o paciente está doente. Então, se for um check-up, um controle, ok. Mas se o paciente doente, você transportar, você gera um estresse maior. Então, fazendo tudo num único lugar, isso é muito mais ágil para o diagnóstico e fácil, né, de fácil acesso para o tutor e para o paciente. Então, a nossa proposta foi justamente essa, facilitar a vida do médico e do tutor. Como? Reunindo um leque bem grande de exames num único lugar. Mas só exames. Só exames. Só exames. Aproveitando essa questão, a gente vai tentar montar continuar seguindo esse cronograma, mas aproveitando a questão do estresse. E lembrando aquilo que a gente já conversou na semana passada sobre o atendimento humanizado, tendo todos esses pensamentos. Qual é a importância, ou melhor, qual que é o quanto é ruim o estresse no exame? Hoje a gente vai estar falando, então, dos exames laboratoriais, né? Sim. Por incrível que pareça, Aníbal, o estresse, ele causa uma série de alterações extremamente significativas nos exames. Então, existe no hemograma, por exemplo, um leucograma de estresse. Esse leucograma de estresse, ele altera o resultado desse exame, então altera de uma forma rápida as células sanguíneas, por conta do estresse. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do hormônio de estresse, né, que é o cortisol, que quando a gente está muito estressado, irritado, esse hormônio está muito alto e ele desencadeia uma série de reações. Então, por exemplo, imagina comigo, um paciente que chega lá com medo, ele libera um tipo de hormônio. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Se for para os exames cardiológicos, que a gente vai falar semana que vem, é péssimo, porque aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, então já atrapalha
avaliação. O eletro, a pressão arterial, essa aferição já não vai ser real, porque o paciente já chegou muito agitado, chegou com medo, né, muito ansioso. Nos exames de sangue, a gente tem 2 quadros assim, bem importantes. Então, são essas alterações das células, que acontecem de forma rápida. E outro é um problema bem complicado para a gente coletar o exame de sangue, porque quando o paciente chega com medo ou estressado, o que acontece? O vaso sanguíneo ele tem um calibre, né? Um calibre normal. Quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, o corpo entende como se você estivesse se preparando para uma fuga, né? E aí, o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição. O que é isso? O vaso sanguíneo ele fica fininho para aumentar o fluxo sanguíneo e é direcionado para a musculatura, para que você consiga ter energia, vamos dizer assim, para fuga, né? Isso acontece com o animal. Então, o vaso sanguíneo, ele modifica, ele fica fininho. O que acontece para a gente? Fica muito complicado conseguir coletar. Porque muitas vezes a gente vai colocar a agulhinha ali naquele vaso e ele está tão fininho que a gente não consegue trazer sangue. Então, isso também pode atrapalha gerar mais muito. estresse para o animal ainda. Muito mais, para o tutor, para o animal, né? Então, isso é bem complicado para a gente. Ainda mais se for animal pequenininho, né? Porque imagina, o calibre já é pequeno. E ainda fazendo vasoconstrição, estando estressado, ele vai ficar menor ainda. Por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior com coleta quando acontece isso, quando o paciente está assim, num nível de estresse muito alto, né? Então, por isso que a gente faz essa parte de atendimento humanizado lá no laboratório, justamente para a gente evitar esse tipo de situação que leva o paciente a essa alteração ou vascular ou então nas células sanguíneas mesmo, no resultado do exame, né? Tanto no manejo do animal, quanto até mesmo no procedimento de coleta de sangue, né? Sim, até mesmo na espera, sabe? Então, o que acontece? Quando você prepara um ambiente para que você consiga ter várias situações ali, vários recursos que te acalmem, isso auxilia muito no exame. Então, o paciente chega, ele vai receber, vai estar num ambiente que tem aroma e cromoterapia. Então, eu tenho a luz e o cheiro e o aroma, que os dois são neurotranquilizantes, então causam relaxamento nesse paciente. Isso ajuda violentamente. Principalmente filhote, que muitas vezes chega mais agitado, a gente consegue acalmar dessa forma, né? Outra coisa, eu brinco que eu chamo de naninha, porque todo animal gosta de um cobertor fofinho, igual cobertor de bebê, né? Que é aquele bem fofinho. Então, a gente tem cobertores ali, então a gente brinca que é naninha. Eles gostam do toque, lembra o toque da caminha deles, lembra o toque do brinquedo, então de pelúcia. Então, isso também ajuda a acalmar, a relaxar. E para os exames de sangue em si, a gente tem uma outra técnica. E essa técnica, assim, foi fantástica, porque quando eu quis instituir esse tipo de atendimento, a gente ainda não tinha muita informação dentro da medicina veterinária em relação ao que fazer para gerar um bem-estar no paciente. Então, eu trouxe muita coisa da medicina humana, e aí, conforme, claro, foi evoluindo isso na nossa área, a gente também foi aprendendo, estudando, foi acompanhando, né? Foi acompanhando junto. essa evolução. Mas tem uma coisa que eu trouxe do Einstein. Quando eu fui montar o laboratório, eu fui atrás de grandes laboratórios para aprender como que era a rotina deles. Então, Del Boni, Fleury, que são grandes laboratórios humanos, para tentar trazer o que eles tinham de bom lá de atendimento. E eu passei por uma situação no Einstein que eu achei fantástica, né? E aí você fala, nossa, Vanessa, mas um hospital de referência no Brasil, né? Não é só em São Paulo. Você conseguiu trazer uma coisa boa? Sim. Lá, o que eles fazem com os pacientes que chegam com muito medo de passar por algum procedimento? Eles são encaminhados para um quarto, nesse quarto com uma luz baixinha. Eles são colocados numa cama aquecida, então só fica a cabeça para fora. É como se você fosse envelopado. E aí, eles jogam um fluxo de ar dentro, bem quente, para aquecer todo o corpo. E aí, fazer essa vasodilatação, para fazer uma única tentativa de canular uma veia, sabe? Isso é fantástico. A hora que eu vi isso lá, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de trazer isso para nós, para a minha realidade, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei um berço aquecido. Então, um bercinho mesmo, né? Bercinho de animal, né? Aquecido. Então, isso proporciona para o paciente esse conforto térmico. Então, a gente aquece o corpo, junto com a aroma e cromoterapia, a gente causa vasodilatação. Essa vasodilatação, o que acontece? O vaso dilata de novo, volta ao normal, o paciente baixa a frequência respiratória, a frequência cardíaca vai normalizando os parâmetros e a gente consegue fazer uma coleta sem estresse. Porque se não fosse isso, teria, muitas vezes, uma tentativa só, né?
Porque aí uma coisa gera outra, né? E não, Gera muitas estresse, vezes- vai aumentando, e aí sem dizer a qualidade do exame depois. Ah, sim, mas muitas vezes a gente até tenta mais do que uma vez em outros acessos e a gente não consegue. Sim, porque não, porque vai piorando, né? Vai piorando. Você vai causando mais estresse e teoricamente tem que fazer, e aí você fica piorando. Então isso aí você evita Exatamente. todo esse caminho ruim, né? A gente corta isso. Então, a gente tenta minimizar os efeitos do estresse na mudança das células do sangue e também facilitando essa parte de comportamento. Por quê? Porque a gente não pode gerar trauma nesse paciente. Se esse paciente ficar com medo, nunca mais eu coleto o exame de sangue dele. Essa é a questão. E aí, o que a gente acontece? A gente pega muito paciente lá que chega com trauma. Então, chega paciente e tutor, os dois traumatizados, porque já passaram por um processo assim que não foi muito bacana, sabe? De não passar por esse atendimento humanizado. E isso marca o paciente chega desesperado. Então, é muito comum. Isso só na chegada, ninguém fez nada ainda, né? No estacionamento, às vezes, o paciente chega e O fala, irmão já nossa, está desesperado. já começa a tremer, sabe? Já sabe que não está indo para um lugar bacana, vamos dizer assim, não é um passeio, né? Está indo para o médico. Então, o que a gente faz? Além desses recursos, a gente ainda tem a equipe que é toda preparada para isso. Então, por exemplo, tem paciente que a gente canta durante o exame, a gente precisa disso. Tem paciente, o que a gente faz? A gente pega... Eu tenho alguns pacientes que é muito engraçado, né? Que eles têm predileção por algumas pessoas. Isso é muito engraçado, que eles vão com frequência para fazer a coleta. Então, tem paciente que só gosta de mim. E aí, eu que tenho que fazer a contenção. Tem paciente que só gosta do Alessandro, que trabalha com a gente. Né? Que a gente fala... Carinhosamente, ele virou o tio Alê lá, né? Tio Alê. Então, todo mundo sabe, eu quero o tio Alê, porque o tio Alê canta musiquinha. Tá? Então, esses pacientes, muitas vezes, que sou eu que faço a contenção para a coleta de exame de sangue, você sabe como que eu faço? Faço assim, ó. Eu pego a cabecinha deles só com 2 dedos. Então, eu pego, porque a gente, por mais que isso pareça estranho, vou falar para vocês, porque tutor, às vezes, assusta. O melhor lugar para a gente coletar do paciente é aqui, ó, no pescocinho. Porque aqui eu tenho um vaso mais calibroso e aqui eles não sentem praticamente nada. E aí eu tenho uma qualidade de amostra muito melhor do que pegar pelo bracinho, por exemplo, que o vaso é bem mais, o calibre é bem menor, né? É bem mais estreitinho. E aí o que a gente faz? Eu pego 2 dedinhos só, assim, ó. Encaixa aqui no queixinho, levanta um pouquinho a cabecinha do paciente, canto e fico dando beijo. É assim que a gente coleta. Aí Essa é a contenção. Essa é a contenção. Você entendeu? Por quê? Porque eu tô aqui, ó, com o corpo abraçando, fazendo carinho, dando beijo e conversando, dando beijo e cantando. Então, a gente usa um timbre de voz sempre mais baixinho, fazendo a mesma nota musical. Normalmente, a canção de niná que a gente não fala a palavra, a gente só repete. Sabe o que a gente faz lá? Isso acalma o paciente, que a gente brinca que fala que ele fica como se fosse num transe. Ele para, assim, sabe como a gente brinca, fala que a gente hipnotiza, mas é brincadeira. É porque dessa forma a gente relaxa o paciente. O paciente precisa sentir segurança. Se ele sente segurança, ele fica bem. Se ele não sente segurança, eu não consigo fazer nada nele. E isso vale exatamente para a criança também. É a mesma analogia que a gente faz. Né? Quando a gente leva uma criança para coletar um sangue, para tomar uma vacina, a gente também tem que ter toda essa técnica. Senão, o que acontece? Vira um adulto com medo de agulha. Cria trauma à toa. Quanto adulto que tem pavor de coletar sangue, que desmaia, que passa mal? Um monte. É uma criança traumatizada. A mesma coisa acontece com o animal. Eu não posso traumatizar esse paciente. Eu preciso tratar ele de uma forma com que ele entenda que está tudo bem ali. Que foi um procedimento rapidinho, com amor, com carinho, se ele precisar voltar, está tudo bem. Então, normalmente, claro, se o paciente pode e se o tutor quiser, no final da coleta de sangue, tem um lanchinho lá na recepção para ele. Então, a gente tem... Que é um agrado positivo, né? Sim. Não é só ruim, né? Não, é um reforço Um positivo reforço para ele. positivo, se Então, agrada a gente ele. tem biscoito, a gente tem sachê, a gente deixa esse lanchinho para o paciente lá, justamente para que, se ele puder, claro, reforçando isso, não é todo paciente que pode, né? Tem paciente que tem uma dieta controlada, aí não pode, mas a gente procura sempre deixar os mais naturais, né, lá para eles comerem. Então, a gente deixa. Eu falo, olha, se ele puder e se você quiser, dê alguma coisinha para comer. Pronto, tá explicado por que quando eu vou lá eu fico sentado na recepção, né? Eu várias vezes já tenho que resolver e sento. A Jaque fala, não, tô bem, Jaque, vou ficar tranquilo. Fico respondendo no zap, fico por justamente ali, por conta porque não dá disso. vontade de ir embora, quer ficar ali. Ali relaxa e serve pra gente também. Relaxa, né? A aromaterapia também relaxa a gente, também acalma a gente. E aí eu falo que, assim, então, esse processo com o paciente, esse cuidado, ele é fundamental. Então, a qualidade da amostra, para mim, chega perfeita.
eu não gero trauma no paciente, eu não preciso ficar procurando um acesso, então a gente minimiza isso, tipo uma picadinha só. Não gera trauma no tutor. No tutor. E a gente tem uma outra coisa que a gente faz, que é super bacana, o nome é meio esquisito, mas a técnica é maravilhosa. Usem em casa com as crianças, tá? E também com o adulto que tem medo. Chama desvio de estímulo neurológico. O que a gente faz? A hora que a gente vai colocar a agulhinha para espetar o paciente para poder fazer a coleta de sangue, a gente palpa, a gente aperta, levinho, tá? Não é forte. A gente palpa, aperta, né, uma outra parte do paciente ao mesmo tempo. O cérebro recebe 2 estímulos ao mesmo tempo e aí o paciente não sente a picadinha. Legal. Que legal. Sabe como que eu costumo explicar isso para o tutor? Que eu acho que é a forma mais bacana. Mas tudo bem, é engraçado o que eu vou dizer agora. Mas é muito real. Sabe quando a gente chega em casa com muita vontade de fazer xixi e você vai abrir a porta da casa e você fala, não vai dar tempo de chegar no banheiro? Dá uma mordidinha na língua de leve, dá um beliscãozinho. Você engana o seu distrai cérebro. sua atenção. Aí, por uns 5 segundos, dá tempo de você chegar no banheiro. Se for pertinho, né? Se for longe, não dá. Então, é isso que acontece no cérebro. O cérebro está assim para você, ó, xixi, xixi, xixi. De repente, ele fala, opa, morder a língua. Doeu, chamou atenção. Tipo assim, mexer em outro lugar. Aí passa 5 segundos, ele volta, xixi, xixi, xixi. É isso que acontece no paciente quando a gente faz esse desvio de estímulo neurológico. O cérebro dele, a gente dá uma confundida. Porque a gente está aqui palpando, então ele está sentindo que a gente está mexendo aqui. De repente, mexeu em outro lugar, ele fala, opa, mexeram aqui também, mas então espetou e eu não senti. Já foi. Foi. Porque é rápido, né? Dando tudo certinho, é rápido. Isso, a gente conseguindo fazer o protocolo certinho é rápido. Mas, gente, claro, isso a gente está falando, assim, de um paciente que não é agressivo, que não esteja com dor em situações corriqueiras. Existem as situações diferentes. Por exemplo, eu tenho um gatinho resgatado do meio do mato que tem um trauma violentíssimo. Eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar para ele, tudo. Ele não aceita outro animal, ele ataca o animal e a gente. Ele já me atacou várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes ele já me atacou, feio mesmo, por conta de trauma, e eu não consigo tirar esse trauma dele no laboratório, mesmo fazendo tudo isso. Então, como que a gente faz lá? A gente faz uma outra técnica completamente diferente com ele. Primeiro, porque ele é gatinho. Então, a gente coloca um cobertorzinho no pescoço dele, eu deito ele numa caminha, que é uma caminha que a gente usa para fazer o ultrassom com o naninho, ele fica deitadinho, de barriga para cima, eu estou aqui nele, meu marido vai junto, nós dois, com ele, conversando com ele, acalmando, ele está desesperado, acalmando, conversando, e a gente coleta da patinha de trás, sem ele ver. Ele nem percebe a picadinha, ele tem medo do ambiente, é o trauma. Dessa forma, a gente consegue fazer. Então, cada paciente, dependendo do estado psicológico em que ele se encontra, a gente vai usar uma técnica diferente. Por isso que a leitura do comportamento dele é extremamente importante para nós. Tem paciente que sabe como que a gente coleta? No colo do tutor. Porque ele precisa do contato com o tutor para se acalmar. Se a gente não deixa esse contato íntimo, ele não consegue. Então, às vezes, a gente pega, coloca ele no colo do tutor e colhe da patinha de trás. Ou coloca no colo do tutor e colhe da patinha da frente. Ou, às vezes, até no pescocinho. O tutor está aqui com ele assim, ó, com a mãozinha no rosto, beijando, cantando, conversando. E a postura do tutor também influencia nisso, né? Muito. Porque vai ter casos que o tutor não vai poder ficar na sala. Eu falo assim, ó, se o tutor casos tem e medo, casos. não entre junto. Entendeu? Porque o tutor com medo, o paciente fica também. Lembra que a gente libera uma série de hormônios, né? Conforme o que a gente está sentindo. Se a gente está feliz, a gente libera um. Se a gente está com medo, libera outro. E o animal sente, gente. Nós temos por volta de 5 milhões de células olfativas. Os cães têm 200 milhões de células olfativas. Então, eles sentem cheiros que nós não sentimos. Então, se você tem medo, não entre na coleta. Ele vai ficar mais tranquilo esperando lá fora. Porque sabe? se o líder dele, né, se o tutor dele está com medo, ele vai ter medo também, né? E outra coisa que eu falo para vocês, não tenham medo de deixar o seu paciente com a gente. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sei o que vai acontecer. Primeiro, é tudo filmado. Todas as salas, elas têm como padrão, todos os procedimentos são filmados. E outra, essa técnica que a gente utiliza é exatamente a mesma. E às vezes com a gente, eles ficam muito mais tranquilos. É incrível isso. Então, esses pacientinhos que eu falei que eu coleto só com o dedo aqui, ó, e beijando, se a tutora entrar, ninguém bota a mão. Não tem o que fazer. Pula, não sei o que, tenta morder a gente. A tutora sai, ela vem no meu colo, ela me dá beijo, ela me deixa segurar. Eu fico beijando a cabecinha dela. Aí você fala, não é verdade. Eu falo, você quer ver? Aí a gente mostra a filmagem e fala, meu Deus, é verdade, não acredito. Como que pode? Justamente por isso. É o sentimento que está tendo naquele momento. A pessoa está com medo, passa para o animal vai reagir.
Agora a pessoa sai, está com a gente que está calmo, que está tranquilo. Sabe o que está fazendo, está tranquilo, o animal se sente acolhido, Acabou, resolve o problema. passa a ter confiança naquela situação ali. E aí entende que está tudo bem, né? Que é só um procedimento rapidinho e está tudo bem. Tem bastante paciente que dorme, de verdade, dorme. A gente termina o exame e continua deitado. E fala, vamos levantar bem. Vamos para casa? Eles Já acabou, vamos, acabou. Falou, vamos, não levo você para minha casa. Né? Mas é uma delícia. Então, isso faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Não adianta. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas falam, ai, Vanessa, mas é muita frescura, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Para mim, não é. Para mim, é respeito ao paciente. Para mim, é isso. Você só consegue fazer uma medicina de qualidade quando você entende que os exames eles precisam ser feitos de uma forma respeitando o psicológico do paciente e do tutor. Porque qualquer exame que leve qualquer alteração nisso, que coloque em risco a saúde do paciente, tanto a saúde física como a emocional, está errado. E isso, em momento algum, atrapalha o ato dele de ser cachorro, né? Não, claro que não. Então, assim, esse que é a questão, né? Tem certas coisas que realmente são excessos. Mas não é isso. Isso é conforto, é respeito, é qualidade. Se tem essa técnica, você está aí para usar, por que não usar? Exatamente. O nome não tinha nem que ser atendimento humanizado. Deve ser atendimento com respeito ao paciente. Seria mais... Ao meu ponto de vista, seria melhor esse nome. Mas eu também acho, sabe? Assim, porque assim... Porque é isso, né? Na verdade, porque é isso. É isso. É um respeito ao animal. Ele não deixa de ser... Ele não é menos cachorro por causa disso. E não atrapalha a rotina dele de ser cachorro. E você está dando um conforto para ele no momento que poderia ser ruim. Está passando a ser bom. Exatamente. E, gente, paciente é paciente. Não interessa de que espécie é. Sim. Eu sou paciente, assim como o meu gato é paciente, assim como a sua cachorra é paciente. Paciente é paciente. E merece o mesmo tratamento e o mesmo respeito. E é engraçado que isso eu ouço bastante lá, você acredita? Das pessoas falarem assim, nossa, eu gostaria de ser atendida assim. Daí eu olho e falo, meu Deus, mas você tinha que ser atendida assim. Isso é dar respeito ao paciente. Claro que não é o que acontece hoje em dia, infelizmente. Não é a realidade de todos, é uma pena, mas deveria ser. O que se fala, né, sem criar polêmica, né, que se cuida muito bem dos pets, em modo geral. Mas não é o excesso de cuidado, é que a gente, do modo geral, principalmente em saúde, a parte humana, está devendo, está deficitária. Então, não é que o pet está com excesso, é que o nosso está deficitário. E você pode ver, os médicos que hoje em dia são referência, são médicos que cumprem o seu papel na medicina, que tratam o paciente como um todo. Sim. Aí são os médicos excelentes. Você fala assim, que bom que a gente tem médico assim, que lembra disso. Gente, isso era para ser normal, certo? Isso era para ser o dia a dia, né? Não, dia. Né? E não é exceção. Não é exceção. Então, eu acho que é muito também de como você pensa e como você leva a sério a sua profissão. Se você entende o real sentido da sua profissão, é uma coisa. Então, lá, para mim, é assim, ó. Eu faço medicina, ponto. Medicina de qualidade, ponto. Custe o que custar, ponto. Por quê? Porque é o que eu falo, se eu sei que está certo, ok, vamos fazer. E não precisa mais ninguém saber o que é correto ou o que é errado. Se eu sei ali, acabou. Então, eu falo assim, eu descobri agora uma técnica nova. Então, essa técnica que eu usava está em desuso. Então, entre aspas, está errada. Mas ninguém sabe ainda, pode continuar fazendo, porque é muito mais simples, é muito mais barato fazer dessa forma. Não, eu sei que mudou, eu sei que está errado. Dá para melhorar. Não, acabou, eu sei, ninguém mais precisa saber. Se eu sei, como que eu vou aceitar continuar fazendo uma coisa que está errada, que está em desuso? Jamais, jamais. A gente muda na hora. Então, essa responsabilidade que deveria existir, né? E que, infelizmente, hoje em dia não está assim, está faltando um pouquinho. Mas eu acredito ainda no ser humano, eu acho que tem muito mais gente boa que ruim nesse mundo, sim, então as coisas vão melhorar. Sim, aqui as boas têm que começar a fazer barulho, né? Eu também acho. Essa aqui é a questão. Estamos fazendo aqui, levando informação. Vamos correr um pouquinho, vamos. Quase meia hora só dessa questão. Na questão é importante. É importante. Na questão de exames de sangue, o que dá para você explicar para a gente, do modo geral, qual a importância, quais exames que tem, o que dá para o tutor entender? A gente tem um leque muito grande de exames de sangue. Quando a gente fala isso, é até um pouco difícil o tutor entender. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem o exame de sangue geral, que é o hemograma, que a gente fala, né? Que isso sim é uma polêmica, porque assim, o hemograma ele precisa ser completo
Então, a gente só faz um tipo de hemograma lá, que é o completo. A gente não fragmenta esse hemograma, porque ele precisa ter o máximo de células, resultado de o máximo de células possíveis para a gente conseguir dar a maior parte de informação. Então, o hemograma dá uma informação do estado geral do paciente. Se tem um processo inflamatório, infeccioso, se tem anemia, a gente vai por essa área. Tá? Então, a gente sempre começa com o hemograma. E aí, a gente divide esse sangue em partes, vamos dizer assim. O sangue tem a série vermelha e a série branca. Depois que a gente processa o sangue, ele se separa, né? E aí a gente passa a avaliar algumas coisas dessa série branca, desse líquidozinho que fica separado ali. Aí a gente consegue avaliar a função de alguns órgãos. Isso é muito importante. Então, a gente avalia o funcionamento do fígado, do rim, do pâncreas. A gente avalia uma série de doenças que a gente consegue detectar por conta desse soro, né, dessa outra parte do sangue. A gente consegue saber se esse paciente tem imunidade para algumas doenças. Então, isso abre um leque enorme para a gente, enorme de exames, uma gama enorme. Isso a gente está falando de sangue. Aí a gente tem os exames de pele, a gente tem os exames de cultura. Então, quando a gente está com um processo infeccioso, eu preciso saber se ele tem bactéria, se tem fungo. Eu tenho as biópsias, que são super importantes. Então, a biópsia que manda um fragmentinho do tecido, a biópsia que manda a célula, né? Então, exames de urina, exames de fezes. Gente, se vocês soubessem da importância do exame de urina, vocês fariam com tanta frequência, porque a gente acha que o exame de urina é só para saber se está com infecção de urina, né? Para saber que está com cistite. E, na verdade, a gente tem muitas informações a respeito do funcionamento do rim por meio da urina. E é um exame super barato, super fácil de fazer e me dá informações preciosas. Então, se você tem na sua casa um pacientinho aí que você sabe que tem alteração no rim, você tem que sempre fazer o exame de urina com frequência também, tá? Para a gente saber como é que está o funcionamento. Então, é um leque enorme de exames que detectam uma infinidade de doenças e também são usados de forma preventiva, porque a gente sabe o funcionamento desses órgãos por meio desses exames. Nenhum outro exame diz para mim como funciona. O exame de imagem, ele me mostra a estrutura do órgão, mas eu não sei se está funcionando. Por exemplo, ele me mostra essa garrafinha de água, certo? Mas eu não sei se ela está abrindo ou não, entendeu? Eu não sei se ela consegue abrir ou não. Eu vou conseguir saber esse funcionamento dela por meio do exame de sangue. Então, por isso que a gente precisa casar as duas técnicas. Aí entra aquilo que a gente já falou do quebra-cabeça, né? É realmente um quebra-cabeça. Né? Realmente. Cada pecinha tem a sua importância. E o clínico vai ter que ir encaixando isso para conseguir chegar ao diagnóstico. Exatamente. Então, cada resultado de cada célula que é avaliada, uma por uma, cada célula que é avaliada, a gente direciona para uma doença. Isso que é muito importante. Então, tanto que quando a gente pega o hemograma, a gente não tem um monte de nome esquisito lá, com um monte de número de referência. Essas são as células que a gente dosa. E aí entra a importância de quem? Do patologista. Só o patologista sabe fazer esse tipo de exame laboratorial. Só o patologista. De novo, eu vou falar. Somente o patologista está apto para fazer esse exame. Tá? Por quê? Porque hoje nós temos uma série de máquinas que nos auxiliam a processar essas amostras, né? Porque antigamente era só mesmo na lâmina, contando célula por célula, um exame muito demorado. Hoje em dia a gente tem as máquinas que nos ajudam muito, mas elas são responsáveis só por uma pequena parte desse exame. A gente ia tocar nesse assunto, né? A máquina faz, não faz, ela participa, ela ajuda. Então, vamos lá. Primeira coisa, máquina não faz hemograma. Não faz hemograma. Quem faz hemograma é o patologista. A máquina ela é responsável por uma fraçãozinha desse tamanho aqui, ó, do resultado do exame. 20%. Tá? Então, um exame completo, que é o que a gente faz lá no laboratório, ele é feito em 5 etapas. Então, a gente tem aí um leque enorme e a maior parte das etapas é realizada pelo patologista. Por quê? Vamos lá. A máquina ela sabe ler a célula sanguínea de acordo com o formato dela. Então, vamos supor, ela lê células redondas, células quadradas e células triangulares, ok? As células doentes, elas perdem esse formato. Um parasita, a tal da doença do carrapato, ela tem um outro formato. A máquina não sabe ler isso. Então, o que ela faz? Ela pega uma célula que está doente e aproxima dessa aqui que é redonda e me dá o resultado errado. Não é real. Aí o patologista vai pegar esse sangue, vai colocar numa lâmina, vai passar por vários procedimentos, vai corar, vai colocar no microscópio e aí sim. Ele vai conseguir identificar, isso aqui não é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui não sei o quê. Ele vai fazer essa contagem e vai conseguir avaliar
Ninguém está apto a fazer isso, a não ser um médico veterinário patologista. Então, as máquinas que existem hoje em dia para nos auxiliar, elas são muito boas, muito bem-vindas, como emergência e como leitura sanguínea. Não é um hemograma. Porque o resultado não é real, não é confiável, entendeu? Então, isso é que a gente tem que entender. Somente um patologista faz o hemograma, porque ele é em 5 etapas, e essas etapas precisam ser feitas dentro de um laboratório, com lâmina, com microscópio, com patologista lá laudando isso. Isso é extremamente sério e importante, tá? Porque sem dizer que o patologista é um veterinário que, além da faculdade de veterinária, fez a especialização dele em patologia. Exatamente. Então, assim, ele ficou um bom tempo vendo sua célula. Exatamente. O patologista faz os 5 anos de faculdade, aí ele vai ou para os 2 anos de residência médica veterinária em patologia, ou ele vai fazer uma pós-graduação em patologia, onde ele tem que fazer uma prova depois para receber o título. É dessa forma. Então, são anos aí para se tornar um patologista. Quem acaba de se formar não sabe fazer exame, tá? Quem acaba de se formar é um médico veterinário clínico geral. Ponto. Aí depois é que ele vai precisar passar por um outro processo para poder se tornar especialista naquilo que ele está fazendo. É mais complexo. É igual médico, é a mesma coisa. Tem que fazer residência, tem que fazer pós-graduação, senão não é. Tá? E lembra, de novo, eu vou voltar, tem que ser um excelente clínico geral. Primeiro ele tem que saber bem as doenças, para daí depois ele se especializar em alguma coisa. Porque não adianta eu ver um monte de célula e não saber que doença é. Eu não consigo fazer o laudo. Fica perdido, vai ser agora, para onde que eu vou? Tá, tem tantas células dessa, tá bom, mas que doença é O essa? que é isso não aqui, sei, eu só né? sei quantas tem porque eu contei. Não tá errado? Então, dentro do laboratório, vamos dizer assim, que também é um quebra-cabeça que vai formar uma peça para o quebra-cabeça do clínico. É isso mesmo. É alguma coisa nesse sentido, é isso né? mesmo. Então, assim, ó, são duas partes, vai? Vamos dizer assim. O exame, ele é um quebra-cabeça pequenininho. Então, a gente monta o quebra-cabeça dentro do laboratório. Que vai gerar uma peça. Vai gerar uma peça para o clínico, juntar o no dele, entendeu? É basicamente isso. Então, é extremamente importante essa informação. Porque o que está acontecendo? A indústria, infelizmente, ela distorce um pouco as coisas, né? E aí, a indústria, ela quer faturar, ela não está pensando na medicina, ela está pensando no faturamento da empresa dela. Então, ela acaba disseminando um monte de máquinas, dizendo que a máquina faz o exame sozinha. E é mentira, tá? Ela não faz. Ela faz uma leitura sanguínea, ponto. Ela não faz o hemograma. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, ó, vamos lá. O que a gente tem que lembrar? O poder de escolha é do tutor. É o tutor que escolhe onde ele quer fazer o exame. Então, faça num lugar onde tenha um patologista responsável. Onde tem equipamentos de alta resolução com patologista. Sabe? Não dá. Eu sei que é prático, muitas vezes a gente chegar, já passa na máquina, em 5 minutos já passa. Mas é real? Não. Isso é uma leitura sanguínea para emergência. A hora que... se você não tem um patologista na sua clínica e você tem esse equipamento, que bom, faça na hora da emergência. Para dar um parâmetro na hora da correria ali, saber o que vai fazer. 8 horas abriu o laboratório, o hemograma é encaminhado para lá, para um patologista fazer, e ponto final. Tá? Aí sim eu vou ter um hemograma de verdade, um resultado real. Então, quando a gente fala nessas 5 etapas, são 5 processos que esse sangue passa e que entra no laboratório para depois sair o resultado. Por isso que não dá para ser em 5 minutos, não dá tempo. Não tem como, cada processo tem um tempo. Não é só apertar o botão, né? Imagina, a gente vai demorar aí o processo todo, mais de 2 horas, no mínimo, para conseguir fazer esse exame, entendeu? Tem vários processos, né? Então, por isso é que a gente precisa entender a real importância disso. Só faz hemograma um patologista no microscópio, sentadinho lá e avaliando esse sangue. Isso tá fica tanto para o tutor quanto para o veterinário também. Ele tem que pensar assim, até que ponto vale a pena ele sacrificar o diagnóstico dele para ter a máquina ou não. É o que eu falei, a máquina ela é usada em situações extremas, é na emergência, de madrugada, para dar só um norte para ele, entendeu? Mas não pode ser usado isso na rotina todo dia, porque a gente sabe que vai ter exame que vai ter errado. O veterinário tem que ter parceria com o laboratório e tal, para ter o patologista. E aí, me ajuda a resolver isso aqui. Ou então a clínica que tem o maior movimento contratar um patologista, né? Sim. Melhor ainda, porque daí está lá dentro, aí sim. Mas aí teria um laboratório lá dentro, não seria a máquina. Não, aí teria um laboratório lá dentro. Da clínica, do hospital. Uma outra estrutura. Tem que ter uma outra estrutura. Tem que ter um laboratório lá dentro. Não tem como. Tem que ter um patologista com tudo lá dentro. Aí sim. Porque assim, aí já é um caso meu, né? O que eu infernizei seus patologistas... Faz uns 3 aninhos que deu uma sossegada, mas teve 1 ano, 2 anos que era todo dia. Mas é importante né? isso. Se eu mandava, eu ligava, eles me ligavam às vezes, que exame é esse? Ruim. Que dava um negócio meio, né? E, não, vamos conversar e tal. Então, assim, eles passavam a ser um parceiro
para resolver o problema. Né? Então, assim, isso é muito me tranquilizava na hora de tomar algumas decisões, porque assim, ele me dava alguns nortes. Às vezes a gente fica na dúvida, pô, será que é isso? Será que é aquilo? E aí eu falava, o que você acha? Não, eu acho que é isso. Opa, bateu com a minha dúvida. Vamos por esse caminho. Então, assim, é uma parceria muito importante, lógico, para o animal, porque ele acaba sendo melhor atendido, para o tutor, porque o animal dele é melhor atendido, gasta menos, porque você resolve mais rápido o problema, e para o veterinário. Ele tem uma garantia muito grande. Ele tem um colega ajudando ele a tomar decisões. Né? Eu acho que essa que é a grande importância também, né? Com certeza. Isso é extremamente importante, porque assim, muitas vezes a clínica médica do paciente é uma, e o resultado do exame é outro que não bate. Aí você fala assim, e agora? Meu quebra-cabeça bagunçou. Em vez de encaixar a peça, bagunçou mais fazia ainda. assim, né? Aí entra a medicina integrativa. Aí entra as cabeças todas pensando cada uma numa área. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava no celular, conversando com uma médica, tirando dúvidas em relação a isso. A gente estava conversando, porque ela falou assim, o que você acha disso, de acordo com o exame que você fez? Eu falei, peraí, deixa eu ver o resultado. Eu peguei o resultado dos exames, avaliei e falei, olha, eu acho que dá para a gente ir para essa linha, essa e essa, mas me fala um pouco da história clínica para ver se bate, se dá para a gente fazer, se isso realmente é viável. Então, é o olhar do laboratório, junto com o olhar do médico, do clínico geral, do cirurgião, em prol da saúde daquele paciente. Isso é fundamental, não tem como. A gente tem que lembrar que Deus só tem um, e só Deus que sabe tudo, a gente não. Né? Quando mais gente, para tentar errar menos. Lógico, a gente consegue dar um direcionamento muito melhor, é muito mais seguro, né? E aí entra toda essa infraestrutura que eu falei para você, desde da coleta do exame, até o processamento, até a forma com que é feito. Existe uma forma, a literatura manda a gente fazer esse exame dessa forma, tem que ser feito. Ah, mas é muito caro fazer assim. Não tem jeito, é o certo. Ah, não, mas não tem problema, é muita frescura, Vanessa. Passa aqui na máquina rapidinho, ó, não tem problema nenhum. A máquina hoje é moderna, lê tudo. Tá errado. E o caro, ou não caro, é para o laboratório, né? Sim, é para mim. Porque para o tutor não muda muita coisa, né? Não muda. É essa a questão. É caro para mim. Né? Então, o meu procedimento interno para fazer esse exame ele é muito mais oneroso do que você fazer em 1 ou 2 etapas, você fazer em 5. Só que é o que eu falei, eu sei que está errado, ninguém mais precisa saber. Se eu sei que está errado, eu tenho que fazer da maneira certa e ponto final. E aí, se é mais caro para mim, problema meu. Pelo menos eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquila, sabendo que eu estou entregando aquilo de uma maneira correta, entendeu? É assim que deveria ser. Medicina é assim. É você fazer o melhor, dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a gente estuda o tempo todo para ter mais condições, né, de melhorar sempre. É assim que funciona. É isso aí. Na questão de exames, de modo geral, então, a gente comentou a questão de exame de sangue, você comentou pele, também a gente faz pele também, pele, urina, fezes, biópsias, até exame de líquor também, aquele que a gente coleta aqui na coluna, a gente faz também. Então, a gente faz uma gama enorme de exames laboratoriais, enorme mesmo, é muito tipo de exame, muito. Inclusive, por exemplo, se você vai mudar de país e vai levar o seu pet junto, que tem que levar, óbvio, né, parte da família, a legislação pede uma série de exames para serem feitos para saber se ele está vacinado direitinho, tudo. Esses exames também a gente faz. Então, é uma série, é um leque enorme de exames, né, que a gente realiza. E aí, o que dá para você falar da importância de, por exemplo, vamos escolher a importância do exame de pele, de biópsia? Pele é um exame muito simples de ser feito, né? Pele é um exame muito simples de ser feito, justamente para a gente detectar o tipo de alteração que tem. Porque a gente fala assim, está com problema de pele, está com urticária, está com coceira. Tá, mas por quê? Isso é um fungo, isso é uma bactéria, isso é uma alergia. Então, a gente diagnostica por meio desse exame de pele que a gente faz. Aí a gente pode fazer um raspado, a gente pega um pedacinho da pelezinha para poder fazer esse exame, né? Aí a gente tem exame de fezes, né? Então, quando que a gente faz a vermificação de um paciente? Quando ele tem FGA. Então, é barato, simples, fácil de fazer e extrema importância. Inclusive, alguns exames de fezes a gente faz até para saber se o pâncreas está funcionando bem, por meio do exame de fezes. É muito bacana, dá informação preciosa. Biópsia a gente sempre faz. Tudo aquilo que cresce, que a gente não sabe o que é, a gente tem que fazer biópsia. Toda aquela doença que a gente não sabe o que é, a gente faz biópsia. Então, biópsia não é só para saber se tem câncer.
também é para direcionar Biópsia para saber o que é. É, para saber o que é. Então, por exemplo, a gente faz biópsia de fígado, não porque está com câncer, mas para saber a doença em si, qual doença é. Porque pelos exames, tanto de sangue quanto de imagem, tem algumas doenças que são muito parecidas. Então, a gente não consegue direcionar certinho qual é o tipo de célula que está doente. Então, por isso que a gente faz a biópsia. Então, biópsia é para diagnosticar a doença e também câncer, tá? Também câncer. O câncer ele faz parte das doenças, né? Exatamente. Mas é que a pessoa fala biópsia, já fala, ai, tá com câncer. Calma, às vezes não, é um processo benigno. Sim, você Nem vai lá, você vai sempre ver o que é e o que está acontecendo. Então por isso que tem que fazer, a gente tem que entender que tá tudo bem fazer biópsia. É simples, é fácil, é rápido de ser feita. A citologia, que é aquela que tira a célulazinha, não dói nada. Você pega uma agulhinha fininha, coloca ali, ó, é igual tirar sangue. E já vai embora para casa, paciente simples, rápido, fácil, barato. E, nossa, nos dá informações preciosíssimas. Só falar uma boa noite aqui, ó. Boa noite pro Fabiano, o Fabiano tá sempre com a gente. A Valdirene, o Matheus. Ó, o Matheus já está perguntando. Matheus é adestrador, ele veio com a gente aqui. Quer fazer uma parceria com você, ó. Vamos lá, Matheus, né? Seja muito bem-vindo. A gente vai ficar muito feliz de poder receber você. É sempre legal, né? Novos parceiros, né? E adestrador tem um papel fundamental, sabia? Mas fundamental, mas é muito importante o trabalho que eles fazem, porque é uma coisa que a gente não sabe fazer. Nós, como médicos, a gente trata da parte de medicina e um pouco da comportamental agora. Mas o adestrador, ele tem técnicas, ele sabe coisas fundamentais. Então, ele nos auxilia demais. Sim, é outra realidade. É aquela questão, é outra realidade, né? Cada um no seu, a gente se ajuda, né? Isso mesmo. Tudo dá certo. Tudo fica certo. Você estava comentando a questão de direcionar, né? Eu acho que assim, o exame de pele é um exame tão simples e resolve tanto. Uma coisa, às vezes, é tão longo de se tratar, porque pele é um pouquinho mais chato, algumas coisas. E é muito importante, né? Às vezes o dono fica, não, mas não vou gastar. Tenta 100, vamos ver, vai tentando, né? Então, assim, é uma coisa extremamente besta, dá para falar assim, né? Já faz o exame, simples, já começa certo. É muito simples de ser feito. E é um exame barato, simples de ser feito. E você já direciona, porque, ó, pensa comigo, se você tem uma bactéria ali, não adianta nada você passar uma medicação para fungo. Pele pode ser qualquer coisa. Pode. Né? E pele tem contaminação cruzada também, porque se machuca a pele, aí não é bactéria, mas aí vem uma bactéria também. Aí são dois micro-organismos que a gente tem que tratar. Eu sou pequeno, não posso criar polêmica. Aí vem um laboratório, coloca tudo numa pomada, o cliente fala assim, não, usa aquela lá que funcionou. Tá, mas é uma marreta. Às vezes você conseguiria resolver com uma coisinha mais simples, né? Aí uma hora, isso aí num dia vai dar problema. É a mesma coisa que você falou assim, tá doente, faz uma injeção para mim. Aí faz uma injeção de analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico. Ué, é óbvio que vai melhorar. Resolveu. Você foi para todo quanto é lado, só que você sabe o que tinha? Não faço ideia. Tá errado. Isso aí você está piorando, agravando a lesão. Sim, porque o corpo vai metabolizar isso aí, pode criar problemas no futuro, Exatamente. né? A gente tem que começar a pensar isso sempre no futuro, porque não dá para a gente tem que deixar o animal chegar velho, saudável. Uma outra coisa que você falou de pele, que também de certa forma engloba, é o exame do ouvido. Sabe quando o paciente está com infecção de ouvido? É tão simples de fazer e é tão importante, porque tem vários micro-organismos que podem causar essa infecção no ouvido. E essa infecção no ouvido não tratada dá lesão neurológica. Então, para você ver tão grave que é. E é um exame super simples, coleta ali rapidinho, já faz, já sabe para qual micro-organismo já trata certinho e já cura rápido, sabe? E evita esse problema neurológico e depois não tem o que fazer. Depende do que for bactéria, você consegue fazer um antibiograma, ver o que é, qual medicamento funciona melhor, qual não funciona. Isso mesmo. Então, assim, né, você espera um pouquinho para fazer o exame, só que aí você já começa a tratar certo. E muitas vezes assim, você faz o exame hoje, amanhã você já pode aliviando o sintoma do paciente. Sim, até sair o resultado, não tem problema nenhum. E esses exames simples de pele saem na hora, o resultado sai no mesmo dia. Então, uma coisa que é bacana é isso. No laboratório, a gente tem um esquema de pensar sempre assim, esse exame precisa ficar pronto o mais rápido possível. Então, os exames que podem ser realizados no mesmo dia, porque tem exame que precisa de etapas de processamento que não dá, né? Não tem como. Então, precisa de mais dias até ficar pronto o resultado. Mas os exames, vamos dizer assim, básicos, eles ficam prontos no mesmo dia. O exame de emergência, 2 horas está pronto, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é isso. É preciso ser ágil nisso, ser rápido, para ajudar o clínico para poder medicar, para tentar
dar conforto e curar esse paciente o mais rápido possível. Então, isso é bem difícil para a gente lá dentro, não vou mentir para você. A gente tem toda uma logística para conseguir liberar o resultado o mais rápido possível, mas dentro dos parâmetros, claro, né, das etapas que a gente tem que fazer, mas isso é vital para o paciente. Né? E o medicamento atrapalha, vamos dizer assim, alguns casos de exame antes de você fazer a coleta. Sim. Depois que você coletou, é o que você falou, a gente pode medicar, ir tentando do jeito que dá, naquilo que está achando até sair o resultado. Claro, né? eu não posso aplicar antes, mas depois que eu coletei o sangue... E uma coisa que é bacana a gente falar também, que você falou de coletar, eu lembrei agora, a gente também busca esse exame de sangue na clínica. Eu ia perguntar dessa logística. Isso. Né, como que funciona essa logística de transporte, de fazer, e como que é isso aí? É assim, o paciente, para não ter que se deslocar até o laboratório, ou pacientes que estão internados em estado crítico, o que a gente faz? O médico veterinário já coleta o sangue ali na hora e o laboratório busca essa amostra de exame na clínica e já leva para o laboratório para processar. Mas vamos lá, eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês, mas muito mesmo, isso é muito importante, tá? O sangue é algo extremamente frágil. Imagina assim, sabe aquela taça de cristal bem fininha? Se você for tomar água aqui, e colocar a boca um pouquinho mais forte, ela não quebra a nossa boca de tão fininho que é? Sabe assim, se você der uma triscadinha, ela não espatifa inteira? O sangue é assim. Então, o sangue, a hora que a gente vai coletar, tem uma forma correta de coletar. Tem um tempo para coletar. Tem uma forma correta de colocar esse sangue dentro do tubo. Tem uma forma correta de homogeneizar esse sangue. Por quê? Porque a coleta é fundamental para manter a integridade das células. Elas precisam chegar para mim certinhas. Não pode fazer um shake com ele, Não, né? pelo amor de Deus. Se você pegar um sangue e fizer assim, acabou, tá? Você quebrou, você rompeu todas as células. Não pode, não pode. Então, tem que tratar ele com muito amor e carinho, como se fosse algo extremamente frágil. E aí, vamos lá, o médico veterinário faz a parte dele. Coleta, faz uma coleta linda, perfeita, rápida, condiciona certinho no tubo, homogeneiza no tubo. Por que tem que fazer esse movimento bem de levinho no tubo? Porque dentro do tubo tem um produtinho para não deixar o sangue coagular, ou o oposto, para que ele coagule rápido, dependendo do exame que vai ser feito. Então, eu preciso homogeneizar, mas assim, de verdade, isso aqui é um tubo, né? É isso aqui que tem que fazer, bem lentinho, só para homogeneizar, acondiciona e a gente vai buscar. E aí, pensa comigo, não teve que fazer todo esse processo para deixar o sangue íntegro? Aí o sangue está perfeito para mim. Aí eu vou lá, busco sua amostra, ela vem chacoalhando até chegar no laboratório. O que aconteceu com essa amostra que chegou no laboratório? As células se romperam. Então, vamos supor, existiam 10 células lá, romperam 3. O resultado vai sair 7, só que 7 está alterado. 7 não é o resultado normal, tinha que ser de 10 para cima. Esse animal está doente? Não. Esse sangue aqui, que está comprometido. Então, no laboratório, a gente só faz esse transporte de carro, jamais de moto. Para evitar o chacoalhar, o atrito, entendeu? Para diminuir o máximo possível disso aí. Eu não posso ter isso aqui, Eu não posso ter isso, de jeito nenhum. Pega um motoqueiro que dirige muito rápido, o que acontece com sua pizza de mussarela que chega na sua casa? A mussarela tá tudo lá do lado, né? Exatamente, o bolo chegou torto. Você imagina o sangue. O que não acontece? Uma amostra pequenininha de sangue que faz isso aqui, já está rompendo célula. Não dá. Então, o transporte é minha responsabilidade, certo? Eu preciso pegar esse sangue do jeito que eu peguei lá, ele tem que chegar para mim. Então, o transporte ele é acondicionado numa caixa de transporte refrigerada. Essa caixa de transporte é acondicionada no banco do carro, não pode ir no chão. É no banco que é estofado. Porque mesmo no carro a gente passa em lombada, não passa? Então, mesma coisa, ele é acondicionado no lugar para não ter são atrito. tudo detalhes, né? Qualquer alteração no exame é uma alteração. Sim. Que depende do que for, vai atrapalhar o clínico, né? E aí imagina só, o clínico tem o maior cuidado em coletar o sangue, me manda uma amostra perfeita, e eu no transporte comprometo essa amostra, a culpa é quem? A culpa é minha, sou eu que estou errando no exame, porque o transporte é minha responsabilidade se eu estou indo buscar na clínica. Então, tem que fazer esse transporte de carro. Então, pergunte para o seu médico veterinário, olha, onde você vai mandar esse sangue aqui? Vou mandar lá para o laboratório Pafra. Tá bom, porque eu sei que lá eles buscam de carro, porque de moto eu sei que não pode, né, doutor? Porque rompe a célula. Isso mesmo, rompe a célula. Isso é extremamente importante. Caríssimo, tá? Lógico, aí entra aquilo que eu falei para você. Não se compara o custo de uma moto com um carro. Se for comparar, não tem muita lógica fazer lógica. Porque é uma bolsinha de 30 por 30, 40 por 40, né? Pequenininha. Uma bolsa pequenininha,
não tem muita lógica buscar, se fosse pensar nessa questão de carro. Não, imagina, a moto... E assim, ó, a moto é muito mais rápido, então chega o sangue Muito mais rapidinho barato. para mim, infinitas vezes mais barato. E foi o que você falou, o frasco é pequenininho, eu preciso de uma caixinha assim, ó. Eu posso colocar no banco de trás, posso colocar nas costas de quem está transportando, só que o problema é esse. Vem vibrando, vem lá sofrendo seus impactos, e aí essa célula que é extremamente frágil, ela se rompe. Aí o resultado do exame dá errado. Então, não dá, gente. Isso assim, é o primeiro princípio de responsabilidade de transporte de amostra. Porque se a responsabilidade é minha, eu tenho que oferecer o melhor. Lembra? Eu sei que está errado. Sim. Né? Vê se laboratório humano busca. Busca nada, tá tudo de carro. Não Verdade. começa a prestar atenção nisso. Não É pode? verdade. E é tudo caixinha térmica também. Eu já vi isso, eu nunca tinha reparado. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Então, isso é extremamente importante. Então, e lembra que novo que eu falei, a escolha do laboratório é sua. Então, procure saber se o laboratório que você está levando faz tudo dessa forma. Todas as etapas de hemograma, um hemograma sempre completo, com um patologista experiente para fazer o resultado, com um transporte de amostra adequado. Isso é fundamental, porque daí eu tô pegando a amostra íntegra para poder fazer o exame. Claro, às vezes a gente recebe alguma amostra que está hemolizada, que tem uma outra célula rompida, sim, mas aí porque houve um problema na hora da coleta. Então, o paciente às vezes está muito doente, está super desidratado, paciente de UTI. Aí a gente tem essas exceções, entendeu? Que a gente faz esse exame, coloca ali que existe uma hemólise, mas faz toda essa leitura também, explica para o médico veterinário. O médico veterinário já sabe disso por causa do Que estado vai do paciente. ter algumas questões, a gente já sabe. Então, vamos Sim. amenizar nessa questão. A questão do transporte do carro ameniza um pouco dessas possibilidades. Né? Sim, né? Ele exclui, na verdade, essa possibilidade, porque daí a gente já sabe que a amostra chega íntegra, do jeito que foi coletada lá, chega para mim. Então, tem uma maneira certa de acondicionar, tem uma maneira certa de coletar, tem um tubo certo para cada exame tem um tubo diferente. Por isso tem o tubo roxo, tubo com a tampa roxa, tubo com a tampa vermelha, com a tuba cinza, com a ponta com a tampa azul. Então, para cada um desses exames que a gente faz, a gente tem um tubo específico para Tubo poder pequeno. fazer. Tubo desse tamanhinho, por quê? Porque vem um filhotinho lá, de Animal 500 gramas. O mesmo animal que muito ruim, não tem veia, Exatamente, muito doente, desidratado, alguma coisa assim. Quando o doutor fala não tem veia, é que está com vasoconstrição, está fininho, não é que não tem, tem sim, tá? É difícil de achar. É difícil de achar. Paciente bem mal, aquele paciente de UTI, internado. Esse paciente não tem como coletar 3 ml desse paciente, 2 ml. Às vezes a gente pega meio ml, aí existe um tubinho assim pequenininho, ó, que chama um micro tubo, né? Que é para esses casos especiais, mas só para exceção, tá? Via de regra, não, é o tubo normal. Mas é uma coisa também para melhorar a vida do clínico, né? São recursos que a gente tem para tentar auxiliar naqueles casos dos pacientes e a gente não consegue tirar um volume adequado de sangue, tá? E, ó, não tem problema tirar 2, 3 ml, fica tranquilo, é uma quantidade bem pequenininha, não vai fazer alteração nenhuma no corpinho do seu paciente, tá? Claro. Não de ave, tá? A ave é diferente. Aí a ave é uma gotinha. Aí entra a questão, proporção de tamanho, né? Proporção de tamanho, de peso, é diferente, tá? Proporção, nós estamos falando nos pets convencionais, né? Sim. Cão, gato, enfim. Na questão de exame, a gente tá indo aqui meio pro finalzinho já. Já passa tão rápido, né? Rápido, né? Mas na questão da frequência desses exames. A gente já comentou alguma coisa na semana passada, mas quais são os mais importantes? Mais importante, todo tem a sua importância, mas os mais rotineiros. De check-up. E a frequência desses exames aí que a gente pode fazer? Vai depender qual exame fazer, depende da fase de desenvolvimento do paciente. Então, animais jovens, animais adultos, animais idosos, né? Então, assim, ó, o básico que a gente faz. Primeiro, o mundo ideal a cada 6 meses. Quais exames? Hemograma e os exames que avaliam o funcionamento dos órgãos. Então, a gente fala para fazer pelo menos esses exames que avaliam o funcionamento de rim e fígado. Já está ótimo. A gente já tem um leque grande nesse resultado e a gente já consegue dar um parecer bom para esse paciente para um exame de rotina, check-up, tá? Conforme esse paciente vai crescendo, aí a gente vai acrescentando mais algumas coisas. Glicemia, que é o açúcar do sangue, colesterol, triglicerídeos. Animal também tem essas alterações, tá, gente? Ai, doutor, animal tem colesterol alto? Tem. Não acredito, sim. Animal tem diabetes? Tem. Verdade. Então, e hoje diabetes trata muito bem, né? Assim, sim. O animal consegue viver anos e anos com uma qualidade de vida muito boa sim, com diabetes. É a mesma coisa. É a mesma coisa de uma pessoa. Tem controle da doença, entendeu? Claro, tem que diagnosticar. No começo. No comecinho. E tratar da forma correta. Mas tem sim, tem controle. Vários pacientes vão lá para fazer controle, tomam insulina todo dia.
dosam glicemia direto. Então, isso é super importante. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, bebezinho, vamos fazer hemograma, função renal e hepática. Quando eu falo função renal e hepática, são algumas substâncias que a gente dosa no sangue do paciente para saber como é que esses órgãos estão funcionando. É assim que tá. Aí, glicemia, né, colesterol, triglicerídeos. Aí, de acordo com o que o paciente está apresentando, a gente vai incluindo alguns exames, né? Então, o paciente começou a ganhar peso, o paciente começou a perder pelo, né? Porque daí a gente olha, pode ser que seja uma doença hormonal, aí a gente já vem para os hormônios da tireoide, a gente dosa cortisol, a gente dosa outros hormônios de outras glândulas que podem ser secretadas em excesso ou a falta deles, que podem causar um problema. Então, o básico de check-up é esse. Aí, de acordo com o que o paciente apresenta ali na hora da consulta, é que o médico vai falar, eu preciso de mais exames para saber se realmente está tudo bem. Mas, assim, o mundo ideal é esse. Lembra que a gente comentou? Animal vive pouco. Bebezinho vai todo mês no pediatra, né? Aí até pelo menos, acho que 12, 13 anos tem que fazer essas consultas frequentes. Quando não espirra direito, né? Se espirrou diferente, vai 2 vezes no mês. Vai, às vezes vai toda semana, né? É. Enfim, e por que o animal é diferente? Sendo que ele é bebê, é adulto e é idoso de forma assim, instantânea, né? De 10 a 15 anos ele já passa por todas essas fases, sendo que a criança com 10 anos é criança ainda. Né? Ela só... Sim. Então, a gente precisa lembrar que tem que levar. Então, médico veterinário é igual ao pediatra de criança. A gente precisa levar a cada 6 meses. Vanessa, não dá, minha vida é super corrida. Tá, 1 vez por ano, pelo menos. Menos que isso, assim, é inaceitável. Precisa levar, pelo menos. E até na questão, falando questão financeira, né? Do modo geral, você previne muitas coisas e fica muito mais barato. É aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? O animal chega velho, saudável. Exatamente. E esses exames que eu falei para vocês são bem baratinhos. Baratinhos mesmo. São exames de rotina. Custam muito menos que uma pizza. Sabe assim? Então você fala assim, poxa vida, a cada 6 meses eu gastar um pouquinho para saber se ele está bem, nossa, não tem nem o que falar. Eu detecto doença precocemente, trato de forma muito mais simples, não deixo agravar e nem cronificar essa doença, para não piorar o tratamento. Então, a gente tem que começar a entender que o mais importante que a gente tem é a medicina preventiva. Porque depois que está doente, já ficou doente, já piorou a doença. E a gente vai ter que correr atrás com um tratamento, com um leque de coisas. Mas se a gente faz a prevenção e descobre algo bem no comecinho, é muito mais simples de tratar. E aí pode ser que não seja uma doença crônica, que só trata ali e acabou. Sarou, fica tudo bem. Então, tem que lembrar disso. Exame não é só para quando está doente. E aquela questão, né? O animal fica doente. O tutor percebendo ou não. Perceber, todo mundo vai ficar doente, gente. Não adianta, não existe um animal e uma pessoa no mundo que não fique doente. Pode ser que existam pessoas mais saudáveis, animais mais saudáveis que outros, mas todos vão ficar doentes. Só que lembra, animal é muito forte, então demora para mostrar para a gente que está doente. E essa autocura, né, vamos dizer assim, isso tem um preço lá na frente. Tem, alto, né? Porque muitas vezes a gente acha que, vomitou, estava vomitando com diarreia. Não, deve ser alguma coisinha que comeu, daqui a pouco passa. Aí passa um tempo, o animal pode ser que ele melhore, porque eu falei, o animal é forte. E aí você vai ver, ele estava com uma pancreatite grave, por isso é que ele teve vômito e diarreia. E aí daqui a um tempo ele vai passar mal de novo, vai ser muito pior do que foi na primeira vez. Aí você vai ver, está crônico. Aí esse paciente já não consegue mais digerir alimento, aí tem que fazer uma série de exames, entrar com um monte de E aí medicação. fica caro. Aí sim. Aí tem aquela questão. Uma vez, só contando um caso, já faz algum tempo, eu passei uma conta para uma paciente, e ela falou, nossa, isso tudo? Era uma cliente mais chegada, eu estava num dia bom, eu falei, então senta aqui. Eu destrinchei a conta, eu falei, isso aqui foi por isso, isso aqui foi por isso, isso aqui foi por isso. Eu não lembro direito, mas assim, nenhum tratamento passou de R$100. Então. Entendeu? Tipo assim, isso aqui foi por isso. Se tivesse, ela olhou para minha cara, Então, essa é a questão. Aquilo vai acumulando, é igual a do carro, né? Vai acumulando, chega você tem que reformar o carro. Exatamente. Aí vai você fazer uma manutenção 1 vez por ano lá, ou a cada 6 meses, se você roda muito com o carro, e gastar X, a hora que quebra a peça, você gasta 10X, e aí? Sim, e sem dizer que uma coisa piora a outra. Exatamente. No animal também. É a mesma coisa. No animal não, no corpo também, né? No corpo, no ser vivo. No ser vivo acontece isso. Acontece isso. Todo mundo conhece alguém que virou e falou assim, nossa, mas a pessoa não tinha nada. De repente, ela... Morreu de repente. Ou então, descobriu uma doença, nossa, rapidinho.
Gente, não é que não tinha nada. Tinha, há muito tempo. Só que não tinha sintoma, ou era um sintoma leve, a pessoa não dava bola, não se cuidava. É a mesma coisa para o animal. Ai, Vanessa, então você está dizendo para mim que meu animal espirrou hoje, eu tenho que levar? Ué, se ele espirrou hoje e continua espirrando, você tem que levar? Sim. Se não tem um acompanhamento frequente, não sabe o que está acontecendo, tem que Ai, passar a ter. vomitou hoje de manhã, vomitou na hora do almoço, você vai ter que levar? Por quê? Porque o animal é pequeno, rapidinho ele desidrata. Sabe? Sim. E aí, por que está vomitando? Sabe? Está intoxicado? Comeu algum objeto estranho que está causando uma obstrução? É uma infecção? O que é? Muitas vezes tem paciente que está com a doença do carrapato. E a doença do carrapato, às vezes, não dá muito sintoma. Sabe? Aí de vez em quando tem um vômitozinho, negocinho que comeu. Aí, de repente, o paciente fica mal, não levanta. Febre intermitente, o cachorro fica mal hoje, bem amanhã. Isso mesmo. E aí ele vai esticando isso, né? Aí, quando você descobre que você faz o exame de sangue, você fala assim, como esse paciente está vivo com esse exame? Aí você tem que fazer transfusão sanguínea, aí tem que entrar com um monte de medicação para tentar fazer essa medula trabalhar de novo. Gente, vocês não têm noção do que é isso, é muito sério. Então, assim, lembrem disso. Quem ama, cuida. Usando esse exemplo de doença do carrapato, né? São doenças curáveis. Totalmente curável. É tranquilo, né? Se você pegar no começo, você vai salvar 100%. Você vai tomar medicação, vai fazer o controle, esse paciente vai ficar normal, vai matar lá o bichinho que está no sangue, resolveu a vida. Agora, se você não mata esse bichinho que está no sangue, esse bichinho vai destruindo o corpo do paciente. Sim, e aí... Esse é o problema. E aí, culpando o pessoal, né? Então, assim, o animal vinha a óbito não pela doença, e sim por não ter cuidado, né? Por não ter visto na hora. A né? doença foi evoluindo, porque não foi cuidou, aí lá. não tinha mais o que fazer, né? Então, foi o que a gente estava comentando. Meu animal tem 10 anos. Nossa, nunca fui no veterinário. Eu quase infarto quando eu ouço isso. Falou, como assim? Ele ficou doente muitas vezes, você nem imagina. Sabe assim? Então, precisa levar. Então, o mundo ideal, gente, a cada 6 meses. Consulta não é caro. E esses exames de check-up são baratos também. São super acessíveis, tá? Então, assim, Vanessa, mas eu sei que a situação do país hoje não tá legal. Eu sei, tá difícil para todo mundo, certo? Mas faz um esforcinho, sabe? Eu falo assim, que todo mundo que tem animal tem que fazer a poupança do animal. Mas nem que seja R$5 por mês. Alguma coisa tem que guardar. Por quê? Porque um dia ele vai ficar doente. Sim. E aí, uma hora ou outra vai chegar. É o que eu falo. A gente não tem SUS para animal, certo? Para a gente tem, bem ou mal tem. Só que para o animal é tudo particular. Só que é um particular onde tudo é muito mais barato que no humano. Só que se você não cuida quando leva, a conta vai ficar mais alta, porque não tem o que Acumula. fazer. E se você comparar o que a gente gasta com pessoa e o que a gente gasta com animal, o valor é ridículo do animal perto da pessoa. Só que a gente ou vai para o SUS ou paga plano de saúde, né? Então, que do animal questão. Você compara a conta, né? Não a vida dele, né? Não a vida. Se Pega você o que comparar... Você gastou a vida inteira... igual a gente, pega o que é a sua conta com o veterinário e divide pelos meses de vida do seu animal. Vai ver quanto você paga de plano de saúde, vai ver quanto você gastou com ele. Não gastou nada. Nem se compara. Nem se compara, sabe? Então, entendam, quem tem animal vai ter uma despesinha assim, não tem jeito, é igual quando você tem filho, é a mesma coisa. Só que se você fizer essa parte preventiva, nós estamos falando só do lado financeiro, tá? Você vai gastar muito menos. Só que em contrapartida, você vai dar uma qualidade de vida excepcional para o seu amor da sua vida, para o seu animal. Essa é a questão. Vai chegar velhinho lá na frente, você vai colher tudo isso aí que você plantou durante a vida toda dele. Quantos pacientes que chegam lá com 13, 14 anos, que eles falam para mim, já é vovozinho, tem 13, 14 anos. Eu falei, o quê? Tem cara de 5. Por quê? Porque sempre cuidou, sabe? Então, essa é a chave de tudo. Então, lembrem, exames precisam ser feitos, estão aí para nos auxiliar na prevenção e no diagnóstico de doenças. Então, lembrem, é um patologista que precisa fazer. E lembra que o sangue é extremamente sensível. Altera só do paciente estar com medo. Imagina se você pegar um sangue e fizer assim nele, né? Vira um shake dele. Vira um milkshake de célula. Então, a gente tem que lembrar que tem que cuidar com amor e com carinho, né? E não se esqueçam disso. Levem, gente. Levem seus animais. Façam um check-upzinho neles. Nós estamos lá abertos para receber vocês com todo amor e carinho, com todo cuidado com o atendimento humanizado, para minimizar esses efeitos, para que realmente a gente saiba que a saúde do seu animal está em dia. E ele confortável, além disso tudo, né? Sim. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, eu falo pros tutores, porque às vezes fica doentinho, tem que ir lá bastante, né?
Aí eles vão, melhoram, eu falo assim, ai, que bom, que graças a Deus, melhorou, eu fico super feliz. Eu comemoro junto com o tutor, quando o paciente fica bem. Eles falam, ai, a gente vai dar uma folguinha para você agora, né? Nós não vamos precisar vir aqui mais tanto. Eu falo assim, ótimo, vem só tomar um café comigo e roubar um biscoitinho. Não precisa vir fazer exame. Vem para falar um oi Só pra mim. dali 6 meses para fazer acompanhamento. Só daqui 6 meses. Mas nesses 6 meses, passa aqui de vez em quando para falar um oi para mim, porque a gente se apega com os pacientes e com os tutores, né? Sim. A gente se apega muito com eles, ainda mais quando fica muito doentinho, que tem que bastante, que a gente acompanha, a gente comemora quando tem boas notícias, o paciente fica bem. Ainda bem. É isso aí. Infelizmente, estamos indo para o final. Mais um. Mais um. Foi bem legal esse. Não, você quer falar mais alguma coisa? Você quer finalizar de alguma forma? Não, gente, eu só quero agradecer, sabe? Porque eu tô recebendo muito carinho durante essas semanas em que eu tô vindo aqui. Tá sendo super bacana. Obrigada mesmo. A gente realmente se esforça bastante para oferecer para os nossos pacientes, para os seus animais, o que tem de melhor dentro da medicina, com respeito ao paciente, com amor à medicina. Então, cuidem deles. O mesmo amor que a gente dedica para vocês lá, cuidem deles também muito bem em casa. E o mais legal, uma coisa que eu friso muito, é que em momento algum eles deixam de ser animais. Todo esse respeito que tem não é aquela humanização ruim, vamos dizer assim, né? Transformar o animal em humano. Não, a gente não é melhor que eles. Somos diferentes. Eles têm que ser respeitados como eles são. E assim é isso que faz ali. Assim como nós, como pessoas, temos as nossas necessidades, os animais têm as deles. Então, o cão tem as necessidades específicas de cão, o gato de gato. Então, a gente precisa tratar com todo amor e carinho. Vai dormir na cama? Ai, a gente gosta que dorme com a gente na cama, mas ele é um gato, ele também precisa de estímulo de gato. Mas ele é um cão, ele também precisa de estímulo de cão. Né? Então, isso é o respeito ao paciente. Isso é humanizar. É tratar com amor e respeitar cada espécie. Cada espécie tem cada necessidade dele. Necessidade de cada um, exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, gente. Semana que vem teremos questões cardiológicas, exames. Isso. Semana que vem é a nossa última semana de comemoração do mês de comemoração do Laboratório Páfaro, 13 anos. E nós falaremos sobre coração, sobre exames cardiológicos. Mandem suas dúvidas pra gente. Sei, legal, pode mandar. Manda suas dúvidas pra gente, que daí a gente conversa um pouquinho. A gente vai tirar essas dúvidas aí. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais uma noite, né? Curtem, compartilhem nossa página no Facebook, no Instagram do laboratório também. Páfaro Veterinária. Vai lá, dá um comentário, curta, acompanha lá, né? Porque eu vejo que tem bastante. O Ricardo sempre está alimentando ali. Né? A gente alimenta bastante as nossas redes sociais. Tá sempre ativa. E precisa, né? Passar informações para vocês, né? Tem que ser, é isso aí. Pessoal, então até quarta-feira que vem às 8 horas.